TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos neste instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de título de cidadão campineiro, Ives Gandra da Silva Martins, jurista, professor e advogado, por proposição do vereador Carmo Luiz. Convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Rafa Zimbaldi, e para presidir esta reunião solene, o vereador Carmo Luiz. Convidamos também Tereza Aparecida Asta Geminani, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Convidamos também Agostinho Toffoli Tavolaro, presidente da Academia Campinense de Letras. Convidamos ainda Duílio Batistoni Filho, vice-presidente do Centro de Ciência, Letras e Artes. Convidamos, por fim, Ângela Vidal Gandra Martins, filha do nosso homenageado da noite, membro da Comissão de Reforma Política e da Comissão de Formação da Escola de Liderança da OAB São Paulo, representando também a Advocacia Gandra Martins. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem nosso homenageado de hoje. Por favor, recebam Ives Gandra da Silva Martins. Convidamos todos a tomarem assento. Com a palavra, o vereador Carmo Luiz, para declarar aberta esta reunião solene. Olá, boa noite a todos. Muito boa noite. Gostaria de, antes de iniciarmos, cumprimentar cada pessoa que está aqui nesta noite. Temos a mais absoluta certeza que Campinas hoje recebe uma homenagem a homenagear esse grande homem, mas não seria nada, tenho absoluta certeza ao Dr. Ives, a cada um de nós que estamos aqui, se vocês não estivessem presentes. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Nesta noite especial, onde temos o privilégio de homenagear esse ilustríssimo doutor Ives Gandra da Silva, declaro aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para a entrega de título de cidadão campineiro ao doutor Ives Gandra da Silva. Convidamos os presentes para a execução e projeção do Hino Nacional Brasileiro. Letra, Joaquim Osório Duque Estrada. Música, Francisco Manuel da Silva. E do hino da cidade de Campinas.
Letra, Carlos Ferreira. Música, Antônio Carlos Gomes.
Convidamos todos os presentes a tomarem assento. Registramos e agradecemos as seguintes presenças: João Lage, assessor, representando o gabinete da deputada estadual Célia Leão. Antônio Romano de Oliveira, assessor que representa o gabinete do vereador Luiz Henrique Cirilo. Professor Campos, presidente do PSC Campinas. Heleno Faco, diretor jurídico do Núcleo Campineiro da ONG Engenheiros Sem Fronteiras. Alcebiades de Sá, diretor-chefe da revista Destaque Empresarial. E Maurinei Cordeiro, proprietário da Galindo e Cordeiro Associados. Enviou sua justificativa de ausência com cumprimentos ao homenageado desta noite, o excelentíssimo senhor Fernando da Silva Borges, desembargador-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Com a palavra agora, o vereador Carmo Luiz, para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas ao agraciado desta noite. Boa noite a todos, mais uma vez, e cumprimentar a cada um de vocês pela presença. É muito importante, realmente, o complemento da festa que estamos tendo nesta noite. Gostaria de cumprimentar a senhora Tereza Aparecida Asta, todas as vezes, doutora Tereza, é difícil falar esse último nome seu, né? Gemignani. Eu até treinei bastante na última vez. Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª Região, e nós sempre temos o privilégio de termos nesta casa, e o que nos honra demais a sua presença aqui. Muito obrigado. Também gostaria de cumprimentar também um privilégio estarmos junto dessa pessoa extraordinária, doutor Agostinho Toffoli Tavolaro, que é nosso presidente da Academia Campinense de Letras, e no qual tenho o privilégio de compartilhar também da sua presença nesta noite e em outras honrarias e eventos que é extraordinário estarmos na sua presença. E parabéns também pelo seu trabalho em nossa sociedade, e dentro da nossa cidade, dentro de Campinas. Duílio Batistoni Filho, vice-presidente do Centro de Ciências e Letras, muito obrigado também pela presença. E cumprimentar você, Ângela. Obrigado pela presença. Ângela Vidal Gandra Martins, filha do nosso homenageado, que é membro da Comissão de Reforma Política e da Comissão de Formação da Escola de Liderança da UAB São Paulo. E, neste momento, representando também a Advocacia Gandra Martins. Desta forma, cumprimento também o nosso homenageado desta noite, ilustríssimo doutor Ives Gandra. Obrigado pela presença. Uma honra extraordinária para cada um de nós que estamos aqui, com a sua história, podermos também compartilhar de presença tão nobre para nós dentro desta cidade, como edil de Campinas e como representante desta população. Temos a honra extraordinária de abraçá-lo e tê-lo nessa noite como uma das pessoas, com o sentimento que temos, uma pessoa de grande importância para a sociedade brasileira e para nós, pela honra que temos e pela história também, né, doutor Ives? Parte da história do doutor Ives eu vou tomar liberdade de contar, ele me contou, é público. Quando conheceu a dona Ruth, um dos pontos importantes da passagem da vida dele foi por Campinas, né? Vinha para Campinas e passava o domingo namorando, e depois voltava no final da noite, e eu tenho certeza que foi muito importante essa estada ou esta passagem na cidade de Campinas, e as Campinas, né, tenho certeza que passearam muito, e eu tenho certeza que fez com que houvesse essa aproximação e esta unidade.
Então, o dia de hoje para nós é muito importante, onde temos a oportunidade de prestar homenagem a um dos maiores juristas brasileiros, professor, escritor e um grande homem de família. Ives Gandra nasceu no dia 12 de fevereiro, na capital de São Paulo, filho de Alaí Gandra Martins e de José da Silva Martins, casado com a dona Ruth Vidal da Silva Martins, com quem teve 6 filhos, Ives, Ângela, Roberto, Renato, Rogério e Regina. Possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, tem especialização em Direito Tributário, em Ciência das Finanças e em Direito Constitucional. É formado doutor pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, possui mais de 60 títulos em sua carreira universitária e profissional, é professor emérito das universidades Mackenzie, Unip, Unifiel, UniFMU, das escolas de comando e Estado-Maior do Exército Superior de Guerra e da magistratura do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Também é professor honorário das universidades Austral, na Argentina, São Martins de Porres, no Peru, Vasily Golds, na Romênia, doutor honoris causa das universidades de Craiova, na Romênia, e da PUC Paraná, e catedrático da Universidade do Minho, em Portugal. Fundador e presidente honorário do CEL, Centro de Extensão Universitária, Instituto Internacional de Ciências Sociais. E também é presidente do Conselho Superior de Direito da FEComércio, de São Paulo. Também membro das Academias Internacional de Cultura Portuguesa, em Lisboa, membro da Academia Internacional de Direito e Economia, membro da Academia Brasileira de Filosofia, Brasileira de Letras Jurídicas, membro da Academia Paulista de Letras, Paulista de Histórias, Paulista de Educação, Paulista de Direito e membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas. Sócio da empresa firma Advocacia Gandra Martins, já foi membro de mais de 70 bancas examinadoras, possui participação na criação, organização e desenvolvimento de diversos centros e núcleos de ensino e pesquisas. Possui milhares de pareceres, artigos e estudos jurídicos publicados, além de palestras, conferências e aulas por todo o Brasil. Ives também é escritor, com mais de 80 livros de sua autoria e 350 de coautoria sobre direito, economia, filosofia, política, história, literatura, sociologia, música, com obras publicadas em 21 países. Bom, este foi um breve resumo de um currículo extraordinário, todos concordam, de quase 300 páginas. Não era possível nós lermos todo, doutor Ives. Gostaríamos até de ter tempo para fazê-lo. E podemos ver que o doutor Ives Gandra Martins, com todo esse extenso currículo de serviços prestados para a sociedade brasileira, que o título que hoje entregamos a essa sumidade é mais do que merecido. E como autor deste projeto, fico honrado em recebê-lo com o título de cidadão campineiro na nossa querida cidade de Campinas, e é um privilégio ter o senhor conosco nesta noite. Muito obrigado, doutor Ives Gandra. Neste momento, teremos a entrega do título de cidadão campineiro a Ives Gandra da Silva Martins. O documento tem o seguinte teor: a Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo número 4056, de 16 de março de 2016, concede a Ives Gandra da Silva Martins o título de cidadão campineiro, pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 15 de dezembro de 2016.
Assinam o documento o vereador Rafa Zimbaldi, presidente da Câmara Municipal de Campinas, e o vereador Carmo Luiz, autor desta honraria. Convidamos agora para fazer uso da palavra o nosso homenageado Ives Gandra da Silva Martins para seus agradecimentos. Excelentíssimo vereador Carmo Luiz, que me sensibilizou muito quando meu escritório me comunicou que eu receberia esta homenagem maior da cidade de Campinas, em cuja pessoa cumprimento todos os meus queridos amigos da mesa, minha querida mulher, que me acompanha há 63 anos, desde que começamos a namorar, e Campinas foi muito importante, como disse o vereador Carmo Luiz, na nossa história. Meus queridos amigos aqui presentes, é com muita emoção que recebo o título de cidadão campineiro, passando a ser campineiro a partir de agora, por adoção da sua Casa Legislativa. Eu tenho uma profunda admiração, vereador Carmo Luiz, pela sua cidade. Conheço sua carreira política, o seu trabalho no sentido de defender todos aqueles que, na expansão do aeroporto, criando inclusive uma associação comercial para poder fazer a defesa dos empreendedores lá, nesse seu segundo mandato. Eu, que também sou do Conselho Superior da Ação Comercial de São Paulo, sei da importância que tem esse trabalho do empreendedorismo, em que o senhor também representa. E, ao ver aqui também, vereador, tantos representantes, tantos amigos, pessoas de letras, a desembargadora Tereza Aparecida, tão amiga do meu filho, e que tanto tem apoiado na luta do meu filho para modernizar a Justiça do Trabalho, Agostinho Tavolar, o homem de letras, todos aqueles que aqui estão, sendo-me profundamente sensibilizado. Sempre fui um defensor das casas legislativas, senhor vereador. Parlamentarista desde os bancos acadêmicos, sempre entendi que nas casas legislativas é que nós temos a verdadeira representação do povo. Nos executivos nós temos possivelmente a maioria da população, mas quando há segundos turnos, menos que a maioria da população. Nas casas legislativas, nós temos situação e oposição. E os títulos concedidos pela Câmara dos Vereadores representam efetivamente a entrega de um povo, de uma cidade, porque é todo o povo que aí está representado. E da cidade de Campinas, cuja importância para a história do Brasil é tão grande. Via quando, na sala VIP de recepção, o quadro de um campineiro ilustre, que foi Campos Salles, e raciocinava, senhor vereador, como, no momento, no Brasil, faltam homens como Campos Salles. Campos Salles teve e aqui estou ao lado de professores de história, e me permito, portanto, uma pequena digressão, mas como Campos Salles é o meu patrono na Academia Paulista de Direito, eu sempre admirei muito a sua vida. Primeiro, como deputado que foi
durante o Império, defendendo a federação, a abolição da escravatura e a República. Depois, como primeiro-ministro da Justiça do presidente Deodoro, que, aliás, não tinha certeza de ter derrubado a monarquia, tinha a impressão de ter apenas derrubado o gabinete. Tanto que, quando foi assumir a presidência da República, Campos Salles, na antessala, disse: presidente, o senhor tem que tirar todas as condecorações que o senhor está levando no peito. São condecorações do imperador, e o senhor derrubou o imperador. E se não fosse o nosso Campos Salles, o campineiro Campos Salles, ele teria assumido a presidência com as condecorações do Império. E Campos Salles, quando assumiu o governo, foi muito criticado nos 2 primeiros anos, porque adotou uma política de rigidez de finanças com o médico Joaquim Mortinho. E este médico permitiu que, nos 2 últimos anos do seu governo, o Brasil voltasse à estrada do progresso, depois de 2 anos de tentar corrigir os desmandos de governos anteriores. Não que fossem maus governos, mas não entendiam de economia. O nosso próprio Rui Barbosa, ministro de Finanças, foi, na ocasião, um mal. Graças ao Rui Barbosa, nós tivemos o período do encilhamento, lançado naquele período como um desastre na economia. Rui, que foi um dos mais importantes homens da história do Brasil, e que, apesar de ter defendido o presidencialismo, também defensor do parlamentarismo, 10 anos depois de ter visto o que o presidencialismo representara para o Brasil, governo da responsabilidade a prazo incerto e não da irresponsabilidade a prazo certo, e não da responsabilidade a prazo incerto, como é o do parlamentarismo, Rui dizia: me arrependo, prefiro a instabilidade dos sistemas parlamentares de governo à irresponsabilidade dos governos presidenciais. Mas o certo é que o nosso Campos Salles fez história, e ao ver o quadro me lembrei um pouco desse campineiro ilustre, que efetivamente conseguiu corrigir as finanças. E lembro que no Brasil hoje nós vivemos esse momento extremamente difícil de ter que corrigir todos os desmandos dos governos anteriores, que levaram efetivamente o Brasil a um nível de desemprego como nunca teve, a um PIB caindo enquanto todos os países da América Latina crescem, a uma situação, vereador, que há necessidade de medidas amargas, que o povo não entende, por isso sai às ruas, e muitas vezes de forma absolutamente incorreta no compreender a gravidade da situação. Recentemente, senhor vereador, escrevemos 4 advogados, já mais antigos, um artigo no Estado de São Paulo, semana passada, sexta-feira, em que mostramos que esta luta, por exemplo, de pretender que se aprovem 10 medidas do Ministério Público, muitas delas de caráter eminentemente ditatorial, procurando dar ao Ministério Público um superpoder, fazendo com que o Ministério Público passe a comandar a nação, admitindo provas ilícitas, admitindo que o habeas corpus não é tão importante, que o habeas corpus poderá ser reduzido na defesa dos direitos individuais, levando, inclusive, a ter a sensação de que todo servidor público é desonesto por natureza e tem que haver um controle permanente com testes de fidelidade, como se só eles fossem superiores, não a nação inteira composta de brasileiros. E nós nos opusemos, dizemos: há muita coisa boa, mas há muita coisa ditatorial que tem que ser combatido. E quando vejo um ilustre ministro do Supremo, e eu tenho uma admiração quase mística pelos ministros do Supremo, sustentei pela primeira vez, no Supremo Tribunal Federal, em 1962, quando todos os ministros que aí estavam eram estudantes de primário, de alunos de primeiro grau,
e eu já sustentava naquela casa, que convivi com os mais ilustres ministros daquela corte, e quando vejo esse Supremo constituído de 11 excelentes ministros, enquanto homens de direito, e de 11 péssimos políticos que não foram eleitos pelo povo, só as casas legislativas é que podem ser, e um homem só dizendo: toda decisão de uma Câmara de Deputados representando 120 milhões de brasileiros, essa Câmara não vale nada, e eu entendo que terá que ser anulada uma decisão dessa Câmara. Um homem só, eleito por um homem só, que é o presidente da República, a quem eu devoto uma grande admiração, o ministro Luiz Fux, mas que não poderia nunca pretender a casa que representa o povo, que é sempre o legislativo, é o povo que elege, é o povo que escolhe, não poderia dar essa decisão. Disse ainda hoje que para emissora de rádio que, se houver um conflito de poderes, quem conhece a Constituição sabe perfeitamente, pelo artigo 142, que qualquer poder que pedir às forças militares para repor a lei e a ordem, eles estão autorizados. E eles não percebem que, enfrentando a Câmara dos Deputados, a pior das câmaras é melhor que o melhor do Supremo em matéria de política, nunca em matéria de direito. Não poderia ter uma interferência dessa natureza. E digo isso com muito desconforto, porque amigo de quase todos os ministros, com livros escritos com a maior parte dos ministros do Supremo, sei perfeitamente que não compreenderam ainda o que representa um legislativo e que nas casas legislativas está a verdadeira representação popular. Por essa razão, quando eu vejo slogans nas ruas dizendo as 10 medidas, sem que ninguém tenha lido que as 10 medidas eram um projeto de lei com 68 artigos. Num dos artigos, o artigo 64, dizia o seguinte: em todas as estradas deverá haver placas de 50 em 50 quilômetros com o telefone da Corregedoria da Polícia Rodoviária para que o motorista possa indicar e telefonar se houver a tentativa de suborno de qualquer policial, partindo do princípio que todos os policiais rodoviários são desonestos, como se tivesse que ter um superpoder. E nós, numa democracia que precisamos do direito de defesa, numa democracia que precisamos efetivamente que as casas legislativas representem o povo, mas que o povo saiba o que se esteja discutindo, e as matérias mais complexas não podem ser jamais transformadas em pequenos slogans, como muitas vezes é apresentado para popularmente levar o povo à rua. E eu sou um dos que mais defendeu a Operação Lava Jato, que entende que a corrupção tem que ser combatida, mas não a instituição do Poder Legislativo. E eu digo tudo isso, vereador, porque no momento que recebo o título de uma casa legislativa, da principal casa legislativa dos municípios do interior de São Paulo, da Casa Legislativa de Campinas, minha mulher é de Montemor, pertence à Grande Campinas, evidentemente eu me sinto profundamente feliz, porque tenho sido um defensor, como parlamentarista que sou, das casas legislativas. E é dessa Casa Legislativa, senhor vereador Carmo Luiz, que honradíssimo por esta generosidade do povo campineiro, recebo o título de cidadão de Campinas, que muito me orgulha. E, a partir de agora, eu sou igual a todos os senhores, sou também cidadão de Campinas. Por isso, ao agradecer, senhor vereador Carmo Luiz, sinto-me realmente profundamente emocionado. E, a partir de agora, ostentarei, com muito orgulho e honra, o título Ives Gandra da Silva Martins, cidadão campineiro.
Convidamos agora a tribuna para fazer uso da palavra para sua homenagem, Ângela Vidal Gandra Martins, filha do nosso homenageado desta noite. Boa noite a todos. Também para mim é uma honra acompanhar o meu pai nessa celebração do cidadão campineiro. E eu queria só dizer sobre algumas páginas do currículo que não foram comentadas, que dariam também mais 300 páginas, que é a página do título Um Grande Pai. E que nessa página consta também uma parceira que é a minha mãe. Não? E queria dizer também que ele está aqui por tudo que ela é, né, atrás dele. E queria dizer que nessa escola que nós tivemos, nessas páginas desse currículo, eu, meus 5 irmãos, foi uma escola sempre, não só de amor à justiça, nós somos 4 advogados, mas principalmente uma escola de amor. E posso dizer também, né, que nessa escola as palavras não eram necessárias, porque o exemplo dos dois sempre nos arrastou. Então, e a gente pode comemorar, porque já que a minha mãe vem de Montemor, de certa forma ela tem um coração campineiro também. Então, na verdade, para mim, são 2 títulos por esse currículo, 2 cidadãos campineiros. Era isso. Convidamos agora à tribuna Agostinho Toffoli Tavolaro, presidente da Academia Campinense de Letras. Boa noite a todos. Senhor presidente e companheiros de mesa, boa noite, principalmente, presidente, pela sua iniciativa. Realmente, como cidadão campineiro, eu também sinto-me honrado de ter, hoje, como concidadão, o meu amigo Ives Gandra da Silva Martins. Não só amigo, irmão também, irmão de fé, irmão de convicções políticas, irmão de paixão às letras, irmão até de paixão à sua mulher, porque como ele, eu tenho também 7 anos de namoro e 50, e quantos anos, meu bem, de casamento? 55 de casamento. Você veja que somos até aí paralelos, um e outro. Mas eu queria dizer, não vou repetir, olha, Ives, o seu currículo, não falaram nada dele até agora, sinceramente. É enorme, é muita coisa, mas o Ives como historiador, o Ives como jurista, como advogado, antes de mais nada, porque jurista conhece direito, mas o advogado se empenha na luta pelos seus clientes e pelos seus ideais. E você é um advogado de ideais, Ives. Isso é fundamental, isso é importante. Mas eu vou falar um pouquinho mais do homem de letras, Ives. Por quê, Ives? Veja, aqui você tem da nossa Academia Campinense de Letras presentes Tereza Giminiani, que faz parte da academia, Duílio Battistoni, parte da academia, e também o nosso embaixador Geraldo Musi. Musi, por favor, faço questão de mencionar sua presença aqui como membro da nossa academia, ele que é diplomata e escritor. Mas, Ives, eu tenho que falar, sua filha falou um pouquinho dela, mas eu tenho que falar da sua musa inspiradora, da Ruth. Ruth, você é a guia desse menino, sinceramente. É isso que é fundamental na vida dele. Se você não tivesse aí e acompanhado todo esse período, talvez ele fosse outra coisa, sinceramente. Mas você está do lado dele. E olha, e o Ives agora quer falar também das letras, do Ives poeta, porque todas as poesias do Ives, quando vocês leem, vocês sentem a presença da sua musa inspiradora, vocês sentem a presença forte, marcante da Ruth. É impressionante isso. E vocês, só para aqueles que não conhecem, não ouviram, o Ives teve um período que escrevia uma poesia por dia, um soneto por dia. E soneto
Ives, eu partilho com você da admiração, dentro das formas poéticas, do soneto. O soneto que o nosso amigo Paulo Bonfim, o príncipe dos poetas brasileiros, diz que o soneto é a poesia em traje a rigor. E é uma das poesias mais difíceis de se escrever. O Ives trata do soneto com maestria, com gosto, e principalmente, Ives, com aquilo que você faz, tudo realmente, seja na política, seja no direito, seja, enfim, tudo, com amor. É por esse amor, Rubens, que nós temos você aqui partilhando também do nosso amor. Muito obrigado, Ives. Parabéns à Câmara. Passamos agora a palavra para Tereza Aparecida Asta Geminani, desembargadora do TRT da 15ª Região. Boa noite, senhoras e senhores. Quero cumprimentar o vereador Carmo Luiz pela iniciativa da escolha do nome do nosso grande jurista, Ives Gandra da Silva Martins Filho. Cumprimento também meus colegas de academia, o Agostinho Toffoli, o Duílio Battistoni, o Geraldo Mussi, suas esposas, Ângela, a filha do Dr. Ives, mas com especial deferência à esposa, Dona Ruth, né? Realmente é isso mesmo. A esposa faz toda a diferença e tenho a plena convicção de que esse compartilhamento de vidas foi decisivo, não só para a formação de uma família, mas também para a trajetória exitosa do Dr. Ives Gandra da Silva Martins Filho. Como amante do direito, eu quis aqui dar o meu testemunho da importância do jurista Ives Gandra Martins Filho, porque, não só pela sua vasta cultura jurídica e humanística, mas também, como ressaltou o doutor Agostinho, por essa sensibilidade com a realidade do nosso Brasil. Esta sensibilidade com o que efetivamente acontece, porque um grande desafio de um jurista é superar os limites daquela cultura livresca, não é? Sentar-se numa biblioteca, ler os livros, analisar é uma coisa. Agora, conseguir transportar toda esta cultura para o exame da realidade fática, para a análise criteriosa e percussiente da realidade fática desse imenso Brasil, é um desafio. E o jurista Ives Gandra Martins Filho fez isso como ninguém, com a grande vantagem para nós do mundo jurídico, que ele teve a perspicácia de conseguir acompanhar a evolução de um Brasil que se supera a cada momento. Porque, muitas vezes, o jurista é muito bom num determinado período, numa determinada década, e ele se torna obsoleto na década posterior. E Dr. Ives Gandra acompanhou o desenvolvimento do Brasil, com sua sensibilidade, com sua cultura, conseguiu identificar as grandes transformações pelas quais o país está passando. E, mais do que isso, ele consegue traçar novos horizontes e novas perspectivas. Então, Dr. Ives atua na área jurídica como se fosse um farol, né? Ele sinaliza o momento peculiar que o nosso Brasil está vivendo e ele traça novas perspectivas e novos horizontes para que o país possa se superar. Esta é uma marca de um jurista que está além do seu tempo. E é por isso que eu quis dar aqui o meu testemunho, os meus cumprimentos ao grande jurista Ives Gandra Martins Filho e manifestar como campineira o meu orgulho em tê-lo agora como cidadão da minha terra.
Campinas, que se destaca no cenário nacional pela integridade de seus filhos. Esta é a marca do cidadão campineiro, né? A luta pelos seus ideais. Nós temos grandes nomes, como já citado Campos Salles, como Carlos Gomes, mas o que distingue o filho desta terra é a integridade pelos seus ideais, é a capacidade de lutar por eles, mesmo em franca adversidade. E é com grande prazer que eu posso contar agora com o jurista Ives Gandra Martins Filho como cidadão da nossa terra. Parabéns e muito obrigada. Passamos agora a palavra ao vereador Carmo Luiz para declarar encerrada esta reunião solene. Eu tenho certeza que nós ficaríamos a noite toda aqui, né? Delícia, né? Um dia maravilhoso. Para nós que hoje mesmo tivemos uma reunião extraordinária, debates e tantos enfados, né? Tantos trabalhos, como edil desta cidade, numa noite maravilhosa como essa, para nós é uma noite de festa. Principalmente recebendo vocês e homenageando esse grande brasileiro que é referência, como diz, né? Uma luz realmente, um farol que nos ilumina com sua sabedoria. E, acima de tudo, doutor Ives Gandra, desde o primeiro momento que nos encontramos até a visita que fiz ao seu escritório e os momentos que estamos juntos, o seu amor, o seu carinho, o brilho nos olhos e essa tenacidade no olhar e esse espírito maravilhoso que você carrega, para nós, como cidadãos campineiros, você pode levar toda a ternura, todo o amor, todo um abraço aconchegante de todo o povo campineiro, porque para nós é um privilégio extraordinário ter você aqui nesta noite e agraciá-lo com este prêmio. Desta forma, agradecendo a todos os presentes mais uma vez, obrigado, viu? A presença de vocês é muito importante para nós, né? Acalenta, traz carinho, faz com que todo esse amor guardado aqui no coração aqui apareça e se transborde. Então, desta forma, tendo que nos despedir nesta noite, agradecendo a presença de todos vocês, declaro encerrada esta reunião solene. Obrigados a todos e boa noite. TV Câmara Campinas.